Meu nome é Daniela e essa é uma mensagem do pastor Paco Edson do último dia 16 de maio de 2020. Vamos lá? Eu quero dividir com vocês algo que eu tenho meditado por conta da minha experiência. Eu dei o título da mensagem de hoje de O que a morte não pode roubar de você. Tem algumas coisas que a morte pode roubar de você, mas tem algo que a morte não pode fazer para você. A morte não pode tirar de você. A morte sempre rouba algo, tira algo de nós, mas tem algo que a morte não pode fazer nem tirar de você. Esse é um verso claro do que vem do livro de Salmos, Salmos 23, verso 4. É uma ótima passagem que Davi escreveu. Nós sabemos o verso, Salmos 23, 4. Eu quero que você pegue sua Bíblia, aonde quer que você esteja, pegue e vamos ler juntos da palavra. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Que bênção! Algo que nós ganhamos do Velho Testamento. Sabe, a Bíblia é como uma grande galeria de arte. Nós andamos pelo seu corredor para encontrar conhecimento. E os pastores, claro, usam sua experiência para compartilhar o Evangelho. Muitos de vocês não sabem, mas ano passado foi um péssimo ano para a minha família. Em outubro eu perdi meu irmão, em dezembro perdi meu pai. Quando essas coisas acontecem conosco, nós nos questionamos, nós queremos entender e escolhemos procurar, descobrir o que realmente está acontecendo e como nós podemos permanecer sãos nesse momento, mesmo quando a morte, a dor está nos chamando pelo nome. Problemas, vamos chegar nas nossas casas, nos nossos escritórios, nos nossos espaços e medos também sem ser convidados. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo do coração. Não sou eu que passo por essas circunstâncias, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por tempos difíceis. Você já se sentiu frágil? Você já se sentiu fraco? Você já se sentiu perplexo e estressado? Você já se sentiu desanimado e incerto sobre o futuro? Você já perdeu alguém amado? Eu venho aqui hoje em nome de Jesus com toda a verdade que eu posso proporcionar para compartilhar que a presença de Deus não é alterada por qualquer circunstância e nós podemos ser confiantes sobre essa presença todos os dias da nossa vida. Então, Davi primeiro fala sobre esse vale bonito. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele traz um vale, ele descreve um pasto, ele descreve coisas verdes e a beleza da cena que ele tem na experiência dele, é como ele compartilha a própria experiência dele. Ele nos leva de uma estação a outra, de uma imagem positiva para uma imagem sombria. No verso 4, ele introduz o vale da sombra da morte. Uma experiência de dor, uma imagem de dor, algo que nós temos que passar, mas algo que nós odiamos, detestamos quando isso acontece nas nossas vidas, porque a morte é um sentimento extremo nas nossas vidas. A morte traz dor e ele traz exatamente o vale da sombra da morte. Então nós vemos aqui Davi trazendo essas imagens e colocando juntas. Ele nos tira de um lugar tranquilo, um pasto de paz, e depois descreve exatamente o oposto. E lá a vida pode ser assim, meus amigos. Um dia de sol pode se tornar uma nuvem escura no momento. Vem sem avisar, trazendo dor, trazendo tristeza. O que vai fazer com que essa minha mensagem seja clara? Você
nunca sabe quando vai encontrar o vale da sombra da morte. Você nunca sabe quando as coisas vão mudar na sua vida. Tudo que você precisa fazer é ser consciente de quem está com você todo o tempo, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, mesmo que você esteja em tempos sombrios, mesmo que você passe por esses momentos de dor, você precisa saber em quem acredita. Davi fala em passar pelo vale da sombra da morte. Ele se encontra num lugar de dor, num lugar de escuridão e ele diz, não vou sentir medo. Ele não diz, eu não me encontro em nenhum lugar de medo. Ele diz, eu não terei medo algum, porque Deus está comigo. Eu quero que a gente passe por cada palavra desse contexto para tentar explicar como elas são relevantes para a ideia principal. O vale da sombra da morte não se limita a só ser somente morte, mas também a experiências de dor, como uma crise, perigo, sofrimento, fraqueza, como alguma doença que possa vir a nos destruir. Mas nós precisamos lembrar que frente a todas essas coisas que vêm, frente às provações, frente às tristezas, às lágrimas, há uma pessoa constante, alguém que não muda, que sempre está lá. E nós vamos voltar para isso já já. Mas lembre que o vale da sombra da morte não é só sobre morte nesse contexto. Nós precisamos saber que tempos difíceis virão, lutas vão vir, pandemias vão vir, como essa que a gente está vivendo. Nós não podemos sair de casa, não podemos viajar, não podemos visitar, não podemos ir aos funerais de quem amamos. Tempos difíceis. Nunca imaginamos isso e ninguém estava pronto para isso. Foi difícil e está sendo difícil. As estatísticas continuam crescendo, nós vemos famílias lutando, nós vemos nações lutando, vemos o quanto todos têm sido afetados. Mas a resposta é, Deus está comigo, tu estás comigo. A presença de Deus é o que eu quero compartilhar com você. Tu estás comigo pelos vales, entre as rochas. Não sabemos como amanhã vai ser, mas sabemos quem vai estar lá mesmo quando o momento chegar. O vale é único. As mesmas dificuldades não são para todos os filhos de Deus. Esse é o segundo ponto. Você tem as suas provações, eu tenho as minhas provações. E o contrário é verdadeiro. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem suas bênçãos. Da mesma forma que eu posso ficar nas minhas bênçãos, você pode nas suas bênçãos. Da mesma forma, você tem os seus problemas. Foque nos seus problemas antes de você se concentrar em investir energias nas provações alheias. Você tem o seu vale, fique nele. Não tente sair do seu vale. Deixe que as energias que você possui sejam suficientes para o seu vale, o vale que você está. Pare de se concentrar nos vales alheios. Pare de se concentrar nos problemas alheios. Fique no seu vale, no seu caminho. Foque nos seus problemas. Lide com eles antes de você lidar com os problemas dos outros. Você também pode focar nas suas bênçãos. Lembre disso. Se você pode focar nas bênçãos, foque no seu vale. Seja consciente do seu próprio vale e lide com os seus problemas. Não tente lidar com os problemas dos outros quando os seus problemas lhe chamam. Ei, senhor, ei, senhora, volte e lide com os seus problemas. As mesmas provações não são as mesmas para todos os filhos de Deus. Nós todos estamos passando por tempos diferentes na vida. E isso é porque em um momento Deus está abençoando, mas também quando tiver provação, fique contente, porque Deus sabe melhor que você. As bênçãos de outros não se encaixam para você. Deus tem bênçãos para você. E da mesma forma que Deus tem bênçãos para você, existem os desafios que nos melhoram, que são para o nosso próprio bem, nos transformam para melhor. Não transfira os problemas dos outros para você e não traga os problemas dela. Lide com seus problemas, permaneça dele. Andar pelo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz a palavra. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum.
Agora, não estamos falando aqui de alguém que está correndo pelo vale da sombra da morte, não. Me mostre alguém que faça isso, não. O comportamento normal do ser humano é andar. Alguns podem correr, alguns podem rastejar, mas todo mundo sempre anda. Esse é o comportamento normal e eu vou dizer o que isso significa. É a forma de você caminhar, a sua conduta no meio dessa tempestade, no vale, são indicativos da qualidade de relacionamento que você tem com Deus. Claro, você vai correr, você vai ficar com medo. Lembre que tem uma presença constante aqui e é o próprio Deus, o próprio pastor. Então você não deve fazer nada além do comum para tentar amenizar, ao invés de ficar calmo, escutar a sabedoria de Deus, ensinando você a como navegar por essa situação. Andar pelo vale, não correr, não rastejar, mas andar. O estado normal do seu comportamento é um indicativo desse relacionamento com Jesus Cristo. Há um momento que todas essas partes se concentram. Claro, há um momento que tudo vai concentrar e ficar junto. É quando a gente vê os elementos de conforto, a vara e o cajado. Mas e as sombras? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Falamos do vale, agora vamos falar da sombra. Eu quero destrinchar esse verso com você para que você consiga ver Jesus nesse texto. O que Jesus está tentando dizer, comunicar. Agora vamos falar das sombras. Sombras são formas escuras formadas na superfície por objetos quando estão entre a luz e a superfície. A sombra acontece porque está claro. Às vezes a sombra é grande, às vezes a sombra é pequena, às vezes é exagerada. Às vezes ela é grande quando o objeto real ele é pequeno, né? As sombras precisam de luz. Sem luz não há sombra. As sombras são escuras, sim, é verdade. E às vezes faz a gente se sentir, ei, eu preciso de algo maior do que esse objeto, do que essa situação. Mas sombras não são reais. Sombras, elas são uma representação de uma coisa real. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra dessa coisa chamada morte, não temerei mal nenhum. A luz, a sombra só é o que a luz permite que ela seja. Assim que a luz some, não tem nada. Nada que você possa ver, não tem sombra. Sombra é como se fosse a confusão da luz. Assim que a luz diz, senhora sombra, pronto, o jogo acabou. Você não vai ver mais nada. Porque a luz é incontrolável. A luz é a fonte para a sombra. E sem a luz, não tem sombra. Então, a grande e a maior divisão aqui é a presença da luz, e nesse caso, Jesus Cristo. Ele vai fazer a situação mais clara. E no momento que você foca em Jesus, o foco menor será a sombra. Porque a sombra não é real e o objeto continua lá, na nossa timeline da vida. Então, Jesus Cristo, Ele é a luz que permite a sombra. Sombra vir. E no momento certo ele diz, acabou. E aí você sabe quem está no comando. Quem está no comando das circunstâncias? Medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não terei medo de nada. Sabe, um dia o pastor Laverne me disse, o medo é o descontentamento e o comportamento espasmódico da mente. A ciência do medo é muito simples. A ciência do medo não é complicada. O medo é um sentimento. E você sabe que medo é como visitante. Eles vêm e vão.
Um dia o medo vem e um dia o medo vai. Um dia ele aparece e um dia se foi. Mas a realidade é que o medo não vai ficar, porque medos vêm e vão, como sentimentos, a não ser que uma visita decida ficar para sempre. Aí não pode ser chamado mais de visita, porque não vai ser visita. Mas perceba que quando alguém vem, quando alguém chega, eles ficam por um momento e vão, e tudo volta ao normal de novo. E é assim com o medo, ele vem e vai, o medo não vai ficar para sempre. Ele vai embora e se dissipa quando Jesus entra na jogada, quando Jesus entra na área, porque Jesus está sempre no controle de tudo. Nós devemos sentir esse medo chegar e ir embora. Porque o medo sim é real e o medo pode trazer danos a nós. Às vezes as pessoas ficam com medo, muitas pessoas morrem no vale da sombra da morte por causa do medo. Eles morrem antes da própria morte, o medo os paralisa. Deus não nos deu o espírito de medo, mas nós temos um espírito de coragem. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Jesus. E é aí quando percebemos que essa ótima munição que temos é a presença de Deus. E aí sim não teremos mais medo de nada, Ele está no controle. Nós não podemos mudar o tempo, mas podemos mudar a nossa atitude. Não podemos mudar o modo de ver a vida, nós podemos mudar o modo de ver a vida, nossa atitude. Tempos difíceis sempre surgirão, sempre haverão situações tristes, mas também momentos de alegria. Sua atitude é importante. Um poeta uma vez escreveu: covardes morrem muitas vezes antes de sua própria morte. Deixe o medo vir e ir. Não deixe paralisar você, porque você sabe quem está com você, você sabe quem é o seu Deus. Lidar com medo, como você faz isso? Veja as conquistas que você fez. Isso Davi fez. Davi lembrou que ele matou leões, ele matou ursos, ele lembrou que o mesmo Deus que o levou ao vale da sombra da morte ou o conduziu a esse ponto que é escuro. E eu preciso dizer que a graça de Jesus não vai te conduzir a um lugar que não possa te salvar. Onde quer que você esteja, você precisa entender e lembrar que o próprio Deus tem a habilidade para te salvar do mal, de te resgatar, de te emancipar, de retirar você. Então não tema onde você vai. Não tema o tipo de vale que você vai encontrar. Davi sempre lembrou o quanto Deus é vencedor. Quando Deus ele entra no vale com você, Ele não entra para lutar, Ele entra para conquistar, para destruir, porque Ele é sempre vencedor. Ninguém pode vencer Deus. Ele é Deus poderoso, Ele é o nosso Deus poderoso. Eu sei que às vezes nós pensamos, eu não posso, isso é demais para mim, eu não posso segurar com isso. Mas você precisa saber quem está lá com você. Então, quando você vir a Deus, quando você sentir, você não vai ter medo no vale. Quando você vir a Deus, você sentir a sua presença, você vai mudar o seu comportamento no vale. Lembre que o seu comportamento no vale é determinado pela qualidade de relacionamento que você tem com Jesus. Quando você o conhece, quando você o aceita, você sabe que Ele está perto e você não teme. O medo vem, mexe com você por alguns segundos, mas você se recalibra, Ele não vai te controlar porque Deus está com você. Davi sabia disso. Leões podem vir, ursos em poços vir. O mesmo Deus que estava com Davi, Ele pode te ajudar a passar pelos teus desafios. Você pode dizer: meu Jesus vai fazer isso novamente. Ele fez por Davi, Ele fez por outros, Ele pode fazer por você também. Você pode não saber como e onde, mas Jesus fará isso por você. Ele vai fazer isso de novo. Ele está sempre resgatando as pessoas. Ele sempre salva as pessoas dos desafios. Ele sabe como te salvar. Não tenha medo. Você tem a presença de Deus. Ele vai fazer isso de novo. A vara e o cajado. Vamos falar disso agora.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Vamos falar sobre isso. Davi escolheu falar sobre elementos familiares do seu tempo. O negócio dele era cuidar de ovelhas. Isso era a vida dele. Era o que ele gostava, era o que ele fazia. Cuidar das ovelhas dele, ele era orgulhoso disso. Seja orgulhoso do que você faz também. Não importa o que as pessoas digam, blá, blá, blá. Veja, ninguém sabe o que é melhor para você. Você sabe que Deus, ele escreveu a sua história com as mãos dele. Então você vai ser um vencedor no final. Não se preocupe com as pessoas falam. Se você é um pastor, seja um pastor de ovelha. E seja o melhor que você consegue ser, que você pode ser. Então ele usou esses elementos, os emblemas da vida dele. Ele disse a vara e o cajado. Esses são elementos especiais para um pastor. Um sinal de autoridade, de guia, de disciplina. O pastor, quando uma ovelha estava mais longe, ele usava o cajado para trazer a ovelha para mais perto. Amigos, as ovelhas estavam soltas no pasto. E nós também, né? Em alguns momentos difíceis no vale, nós vamos para longe, mas nós voltamos porque o Senhor nos acha. Nós vamos para longe, deixamos o Senhor, fazemos o que queremos, mas o Senhor vai à nossa busca. Ele sai à nossa procura. A graça do Senhor sempre irá atrás de você. Ele vai correr atrás de você. A graça de Deus vai perseguir você até te encontrar. Você só precisa aceitar. Essa é a graça de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. A tua vara e o teu cajado. Esses são elementos especiais de um pastor. Você pode não ver, meus amigos, o pastor. Você pode não ver a presença física dele, mas você tem uma visão da vara e do cajado e isso conforta, porque você sabe que o pastor está aqui. O pastor está exatamente aqui, comigo, perto de mim. Mesmo quando às vezes eu cometo erro deliberadamente, Deus nos concede a graça. Vai chegar o tempo que Deus vai dizer, ei, mas o que podemos fazer? Nós resistimos ao Espírito Santo, entristecemos o Espírito Santo, mas enquanto a graça de Deus estiver indo atrás de você, responda. Talvez você não veja o pastor, mas o que conforta é os artigos. Os artigos do pastor, quando você vê, você sabe que ele está lá. Você não precisa ver o pastor, mas você pode ver os seus elementos, os seus artigos, a sua vara e o seu cajado. Sabe, nós saímos, Deus nos pega de volta, coloca nos braços, no seu peito, e nosso coração, o coração de Deus começa a bater sincronizados. Porque Jesus é completamente devotado a ir a qualquer lugar, de qualquer forma, para salvar você. É assim que a graça de Deus é. Meus amigos, essa graça não vai ser para sempre e sempre. Nós precisamos agir agora para estar sincronizados com Jesus. A batida do coração de Jesus e a batida do coração da ovelha precisa ficar sincronizado. E quando você está sincronizado, estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos indo para o seu caminho. Você não pode ver o pastor, você não precisa ver o pastor. Mas quando você vê os seus emblemas, você sabe que ele está lá. Preciso dizer, o tratamento disciplinar de Deus está entre as maiores misericórdias dele. Às vezes achamos que Deus está nos deixando de castigo, brigando conosco. Na verdade, Ele está usando a misericórdia. Ele está nos puxando com o cajado, com a vara, dizendo, vem filho, vem filha. Não leve como algo que está sendo feito para destruir você. Na misericórdia dEle, no conhecimento de Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe o que é melhor para você.
Eu vou explicar para você. Eu prefiro me quebrar na rocha do que a rocha me quebre. Enquanto nós tivermos chance de nos quebrar na rocha, Deus pode nos refazer de novo. O pastor estará te trazendo para perto. Então, não ache que as situações de dor estão te levando para a ruína, está te destruindo. Ele está fazendo isso para te salvar, para me salvar, para cuidar de nós. Podemos aceitar isso. De fato, Ele é Deus e sua graça é suficiente. Essa disciplina é um dos maiores atos de misericórdia de Deus. Deus vai às vezes dizer sim. Deus vai às vezes dizer não. Ou espere, qualquer resposta é bom para você. Lide com isso, aceite isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Talvez seja um paradoxo, mas faz sentido para alguém que sabe que Jesus é o Alfa e o Ômega. Talvez seja um paradoxo, mas para alguém que sabe que Jesus é o início e fim, não. E nós estamos no meio disso, nós somos vítimas da sua graça, nós devemos ser gratos por ter uma chance, que sua presença nunca muda, porque sua presença nunca muda, podemos andar com Ele. Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Falamos sobre a vara e o cajado antes de Tu estás comigo. Estamos chegando ao final do sermão. O mesmo Deus protetor de misericórdia continua estando conosco. O Deus que está conosco nos pastos verdejantes é o mesmo Deus que está conosco no vale da sombra da morte. Deus não mudou. Nada pode mudar Deus. Ele tem sido Deus e Ele será Deus. Nada vai mudar Deus. O tempo pode mudar, as estações podem mudar, os anos podem mudar, os dias vão e vêm, mas Jesus permanece constante. Ele permanece constante. Eu repito, meus amigos, o mesmo Jesus que está com você nos pastos verdejantes, sim, o Senhor é meu pastor, me faz deitar em pastos verdes. Todas essas coisas Ele fez por você nos pastos verdejantes. O mesmo Deus estará com você no vale da sombra da morte. Mesmo quando você está na escuridão, mesmo quando você está nos problemas, mesmo quando você está no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. Eu preciso dizer, o mesmo Deus que está no pasto verde é o Deus que vai te ajudar a passar pelo vale. Mesmo nos lugares difíceis, nos momentos de tristeza, de choro, de dor, de lágrimas, Deus permanece Deus. Ele é fiel e é completo. E é por isso que quando passamos por momentos de alegria, nós louvamos a Deus. Mas quando nós passamos por momentos difíceis, nós também louvamos a Deus. Pode parecer insano, mas quando sentimos a presença de Deus, nós ficamos lúcidos, porque nós louvamos a Deus quando estamos em provações. Mesmo estando no vale da sombra da morte e enfrentando provações, nós permanecemos em Deus. Corra para Deus. Ele é nossa torre forte, poderosa. Procure o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é nossa fonte de poder. O Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, o Senhor sempre será o meu pastor porque Ele é suficiente. Seu outro nome é El Shaddai, que significa o Senhor é mais que suficiente. Ele é Deus por Ele mesmo. Ele não precisa de ajuda para ser Deus. A conclusão é que a presença de Deus é salvação e me lembra que Deus não muda. Uma história de um garoto, eu vou contar agora, que sofria bullying na escola. Um dia ele chegou em casa e disse: pai, esses caras ficam tirando onda comigo porque eu sou pequeno. Eles ficam fazendo chacota, piada de mim na frente de todo mundo na escola. E o pai disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar você para a escola, eu vou ficar estacionado no carro e vou te observar andar.
Sabe o que isso fez para aquele garoto? O garoto sabia que o pai estaria presente. O estilo de caminhada dele mudou. Ele caminhou de um jeito diferente. E enquanto ele caminhava, os garotos que faziam bullying notaram esse tipo de confiança nele. Tinha como se fosse uma áurea, uma presença nesse garoto. Ele continuou indo e os garotos não conseguiram fazer bullying com ele, porque ele era muito confiante. E isso é porque o pai estava lá. Esse é o ponto. Quando você sabe que seu pai está presente, você vai fazer as coisas diferentes. Quando você sabe que o seu pai está com você, o pai do céu está com você, você vai fazer as coisas diferentes. Porque Deus te dá essa confiança e você pode enfrentar o inimigo e dizer: eu sou filho de Deus e sou salvo pela graça. Sim, eu sou pecador, mas Deus me salvou. Os garotos que fazem bullying não vão fazer nada contra você. Esse bullyingador chamado diabo não vai fazer nada contra você. Eu vou te dizer, eu aguardo o dia em que vamos assistir o funeral da morte. O Pai estará lá. Nós estaremos lá andando firmes, diante da morte que nos fez mal, que nos destruiu, mas nós estaremos confiantes, porque o fim dela chegou. A morte nunca vai vencer. A morte vai perder eternamente. Eu mal posso esperar pelo dia do funeral da morte. Todos nós um dia seremos testemunha, porque a morte nos custou muita dor, muitas lágrimas. Mas um dia é um dia. Nós seremos testemunhas. Um dia é um dia. Nós vamos ver a morte morrer para sempre. E seremos testemunhas disso. E nós andaremos com confiança mesmo na presença da morte, porque a morte será destruída pelo Senhor para sempre. Não temeremos mal algum. E agora, antes desse dia chegar, fique com Jesus. Tenha confiança e siga em frente, porque essas lágrimas são temporais. Um dia Deus ele vai enxugar do nosso olho toda a lágrima. O próprio Jesus vai fazer isso. Você consegue imaginar isso? O próprio Jesus vai tirar o tempo dele para poder enxugar do seu olho toda a lágrima. Isso porque nós choramos por muito tempo. Pode ser que você esteja chorando agora. Chore, irmão. Chore, irmão. Está tudo bem chorar. Mas um dia nós não choraremos mais. Não iremos mais chorar porque chegaremos àquele lugar e nossos amados estarão conosco novamente. Nossos irmãos, pais, primos, avós, os que morreram no Senhor serão ressuscitados de novo. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Eu concluo dizendo, eu sei que eu já disse isso antes, mas eu concluo dizendo: deseje superar. De fato, nós temos que superar. O ponto mais extremo da vida é a morte, porque ela nos separa de quem amamos. Ela nos separa de quem amamos muito. Mas um dia é um dia. Um dia eles serão chamados pelo nome e se levantarão e dirão: o jogo acabou. A luz vai brilhar e o objeto da morte e sua sombra vão desaparecer para sempre, porque as sombras dependem da luz, e a luz chamada Jesus vai tirar tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo esse ano, eu não sei quem você perdeu, eu não sei se irá perder alguém nessa pandemia, eu não sei como você vai passar por isso, mas uma coisa eu sei: a morte não pode tirar de nós a presença de Deus. Permaneça na presença de Deus, ame a presença de Deus, abrace a presença de Deus, desfrute a presença de Deus, celebre a presença de Deus. Fale da presença de Deus, ame, desfrute, mantenha, faça que ela esteja dentro de você, no seu gene, dentro do seu vale. E quando você estiver lá com o Senhor, sim, às vezes vamos acertar, mas às vezes vamos
chutar, delirar, reclamar, mas lembre, volte para Ele, vá, chore, mas volte para Ele. Ele vai te abraçar e isso tem me ajudado a permanecer firme. Enquanto estivermos vivos, vamos deixar que nosso coração e o coração do pastor batam sincronizados, para termos certeza que estamos totalmente nele. Porque o coração de Deus nunca vai parar de bater por você. Ele olha por você, Ele procura por você. A morte não pode destruir. A morte não pode roubar a presença de Deus. A presença de Deus sempre estará lá. O que ela pode roubar de nós? Sim, nossos amados, nossas lindas memórias, todas as coisas que costumamos fazer. Mas a presença de Deus nunca será retirada de nós. Então, querido amigo, permaneça fiel, permaneça dele, porque Jesus está vindo novamente. Maranata, fica bem, tchau.